Artes da terceira série do ensino médio com a professora Elizabeth Zanon. Hoje a gente vai falar sobre o ser humano numa nova perspectiva. E aí o homem vitruviano não pode passar despercebido nessa temática. O homem vitruviano, ele é um desenho feito por Leonardo da Vinci, onde possui as proporções ideais do corpo humano. A chamada de divina proporção que Leonardo conseguiu mostrar com 4 posturas diferentes inseridas em um círculo e em um quadrado ao mesmo tempo. Nesse novo estilo, o ser humano ele passa a ser bem mais valorizado, bem como também a natureza. E aí aqui eu coloquei um desses modelos. Vocês podem perceber que existe o círculo, que existe o quadrado, e a gente consegue perceber esse ser humano tanto nas bordas desse círculo como que nas bordas desse quadrado. O Renascimento ele surgiu na Itália, quando os ricos comerciantes passaram a patrocinar as artes com o intuito de fazer promoção pessoal, e surgiu assim então o mecenato, ou seja, eu vou patrocinar os artistas para ele me promover, para me gerar a uma ascensão social. E a redescoberta da arte greco-romana vai surgir e ela vai ajudar esses artistas a produzirem imagens cheias de beleza clássica e também de harmonia. Aqui vai ser criada a técnica da perspectiva, que vai dar aquela ideia de profundidade. Eles vão utilizar a técnica de luz e sombra, que vai dar a ideia de volume. E vai ocorrer aqui, então, a introdução da pintura a óleo, que antes não acontecia, e as composições piramidais, os desenhos feitos, que vai dar aquela ideia de pirâmide, aquele jogo de luz e sombra e a perspectiva de profundidade. O Renascimento, ele teve a racionalidade e a dignidade humana como sua principal característica norteadora, e são duas características na realidade, tanto a racionalidade como essa dignidade humana, e vai ocorrer então o ressurgimento da cultura e da sabedoria clássica. Aqui eu coloquei algumas imagens desse período para vocês terem essa noção de perspectiva. Então, primeiro a questão de volume, tamanho, a questão piramidal, ó, aqui ó, formato de pirâmide, ó, tá vendo? A questão também do jogo de luz, da luz e da sombra. Então, em qualquer um desses, eu consigo ter essa noção piramidal, eu consigo ver a questão da luz e da sombra e essa técnica da profundidade das imagens. Aqui também uma outra que a gente consegue ter essa noção. E o Renascimento ou a Renascença é o período da civilização europeia onde teve-se o interesse pelo legado clássico e os seus valores. E aí é que a gente pode ver que esse período ele foi um período de descobertas de novos continentes. Na astronomia surgiu o modelo heliocêntrico, que agora o Sol é o centro do sistema solar e não mais a Terra. Surgiu grandes invenções como a imprensa, o papel, a bússola e a pólvora. E foi uma fase materialista que se formou a partir do humanismo, prevendo uma ruptura da unidade cristã. Cronologicamente falando, esse período ele iniciou nos finais do século da Idade Média e no início do século da Idade Moderna. Então, foi um período de transição. As técnicas da pintura e da escultura foi uma evolução de recursos clássicos, como a perspectiva linear, passou agora a uma perspectiva aérea. Também desenvolveram a técnica do esfumato, que consistia em passar gradativamente de uma zona de luz e uma zona de sombra, ou seja, pintar partes na luz e pintar partes na sombra. Criou-se então a sensação da tridimensionalidade de uma superfície bidimensional, e para criar essa perspectiva, eles trabalharam muito com a questão geométrica, onde eles utilizavam da linha do horizonte, a linha de terra, o ponto de fuga e o ponto de vista. Então, aqui uma dessas imagens do esfumato, vocês podem ver a questão da sombra e da luz, a perspectiva também de profundidade. Na arquitetura, a técnica do esfumato recorreu a truques de perspectivas para criar uma ilusão ótica, mostrando objetos ou formas que não existem realmente.
a técnica de gravura se tornou o principal meio de reprodução dessas obras. E a gravura, ela surgiu a partir da criação da imprensa. Então, lá no século XV, quando se criou a imprensa, teve que se criar a gravura também, porque foram criados folhetins e teria que ter gravura nesses folhetins. Então, criou-se duas técnicas. A xilogravura, que era fazer aquela gravura na madeira, e essa madeira ela serviria de molde, onde passaria a tinta para depois tingir esse papel. E com o passar do tempo, eles começaram a usar outro material além da madeira, que é o cobre. Então, não é xilogravura. No cobre, a gente chama de calcográfica, que é técnicas semelhantes. A gravura, ela dá aquele acesso à grande massa populacional, ou seja, nesses folhetins, nesses jornais, a população tem acesso àquela informação. No Brasil, isso vai chegar em 1816, com a missão artística francesa que vem para cá. Dentro dessa missão artística, nós temos o famoso pintor Debré, que vai estar no Brasil. E é a oportunidade dos brasileiros e dos portugueses que estão morando aqui de ter um pouco de arte no país. Aqui é uma xilogravura, vocês podem ver que é um bloco de madeira, onde eles colocam a tinta e dessa tinta, esse carimbo no papel, vamos dizer assim. E daqui ela feita no cobre, um pouquinho diferente, ela sendo entalhada no cobre. A arquitetura renascentista ela assumiu a simplicidade e a proporcionalidade característica do estilo clássico. A simetria e a regularidade eram componentes essenciais que não poderiam faltar nessa arquitetura. As construções renascentistas eram as igrejas, os palácios, e as vilas. As vilas são as mansões no campo. As esculturas são destaques pelo grande rigor anatômico e representavam figuras nuas ou seminuas, exprimindo assim as paixões e os sentimentos característicos do ser humano. E aí aqui tem algumas imagens dessas arquiteturas renascentistas. Pode ver a questão simétrica, que a gente consegue perceber. Se fosse passar uma linha imaginária aqui, ó, esse pedaço aqui é igualzinho a esse. Nessa aqui a simetria está mais perfeita ainda, ó, o prédio é dividido ao meio, e aí são exatamente iguais. Na escultura também eu consigo ver essa questão da riqueza de detalhes que o renascentista aplicava. E aí a música e a literatura foram os instrumentos vinculados à ciência e à arte. Porque a música ela foi regularizada através da escala musical, de modo que fosse possível estabelecer correlações exatas entre as notas e as emoções humanas. Então eles queriam nos passar essa informação. Acreditavam também que o planeta se movia devido a uma música universal, construindo assim uma relação entre a música e a ciência. Então essa crença fez com que a música e as ciências tivessem um contato mais próximo. O humanismo foi o que mais influenciou a música nesse período. E a música renascentista ela também era sagrada, mas com a influência do humanismo buscou expressividade na música sacra. A polifonia também ganhou destaque nessa época, gerando assim uma harmonia estética e um equilíbrio. Era um apanhado de diversas regras complexas de combinação de sons, dando margens para que os músicos fizessem uma variedade de experimentações, sempre em busca do som perfeito. E as nomenclaturas da polifonia moderna, como o soprano, o contralto, o tenor e o baixo, foram estabelecidas lá no século XV, e a criação dos corais passaram a encantar as missas e as celebrações religiosas. E aí aqui a gente tem, então, uma imagem dessa polifonia. Surge uma nova forma de teatro na Itália, que é a comédia da arte, e na Inglaterra, essa nova forma ela é batizada de teatro elisabetano, porque a Rainha Elizabeth I, como a grande incentivadora desse tipo de teatro, ela passa a valorizar mesmo no período em que a Inglaterra tem proibido legalmente esse tipo de manifestação. Então aqui teve um errinho de português, a palavra Inglaterra faltou um R. É a pressa que é inimiga da perfeição. Mas vamos lá. Então, a Inglaterra, ela não
aceitava essas apresentações teatrais. Mas a Rainha Elizabeth I, ela se apaixonou por esse teatro diferenciado, que era a comédia da arte, e ela autorizou. E isso, então, fez com que essa nova forma teatral recebesse o nome dela, Teatro Elisabetano. Então, a comédia da arte, com artistas profissionais, eles eram caracterizados pelo diálogo improvisado e por um elenco de pessoas mascaradas. Então, era tudo no improviso e mascarados. Eles tinham liberdade para improvisar e um humor ácido, permitindo comentários maliciosos sobre a política. Foi com o teatro elisabetano que ele se transformou em grandes espetáculos e se tornou uma profissão. Então foi graças a esse período desse teatro que se chegou na Inglaterra, que conseguiu pegar o gosto popular, vamos dizer assim, e acabou se tornando uma profissão. Aqui é uma das máscaras desse teatro italiano que acabou depois sendo apresentado nos palcos elisabetanos. Na literatura, temos Shakespeare como grande ícone, pois começou com peças teatrais no estilo de comédia e depois ele passou para o estilo de tragédia, que acabaram sendo consideradas as principais obras da dramaturgia mundial. Então aqui a gente tem Shakespeare. E houve o florescimento de vários gêneros literários, como a poesia, o romance, a epopeia, a história e a ciência política. E agora, atividade do livro, páginas 53 e 54. Não precisa me enviar essa atividade, é somente para vocês fazerem, para testarem o conhecimento de vocês. Eu vou passar, durante a semana, uma atividade prática sobre o nosso assunto. Mas essa atividade prática eu vou passar no grupo de WhatsApp da turma, ok? Tenham um bom dia.